Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 17. Semana passada, nós começamos e falamos sobre esse ano da gratidão. Falamos que agradecer é abençoar. E quando agradecemos, acontece multiplicação. Todos ficam saciados, as suas necessidades são supridas e a sua alma está bem. E assim como vai bem a sua alma, tudo vai bem. Quando agradecemos, acontece a multiplicação dos pães, a alma do ser humano fica satisfeita, saciada, e também há sobejo para que possamos ser abençoadores. E eu quero falar de forma bem rápida e orar por você, impor as mãos para iniciarmos esse novo tempo. Ruth 2,17: E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Diga, quase uma efa. Efa e homer são duas medidas. A Bíblia, diga, a Bíblia é mistério. Nós vemos o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos e respondendo: por que o Senhor fala por parábolas? Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles, o povo, não. E muitas pessoas acreditam que a palavra de Deus é um livro de história, que contém algumas histórias legais, emocionantes. Mas a palavra de Deus é muito mais do que isso. Ela é espírito e ela é vida. E ela revela segredos, mistérios, para aqueles que são discípulos, ou seja, para aqueles que estão seguindo a Cristo. Não é para aqueles que vão à igreja, não é para aqueles que estão em um culto, mas para aqueles que estão seguindo a Cristo, que tomaram a sua cruz, estão seguindo a Cristo, estão seguindo o exemplo do Mestre, estão cumprindo o seu chamado e o seu ide fazer discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando sobre tudo. E nós vemos na palavra de Deus esses segredos, esses mistérios que o povo não entende. Apenas os discípulos do Senhor, aqueles que de verdade estão lado a lado com o Senhor, que tomaram a sua cruz, que estão seguindo, que estão imitando o Mestre, e que estão cumprindo um chamado e um ide. E nós vamos ver que a Bíblia é um livro espiritual, não é um livro natural. A palavra é espírito e é vida. E eu sempre trago essa ilustração, e eu falo, a Bíblia é como uma caixa de quebra-cabeça que você sacode, e você dá para a pessoa e diz, agora monta. A Bíblia precisa ser lida e entendida no espírito, não na carne. Senão você vai ficar sempre perguntando, mas onde está na Bíblia que eu preciso ser dizimista? Isso é coisa do Antigo Testamento, isso é para o judeu. A gente nunca vai entender. Então nós estamos aqui, lemos o primeiro versículo de Ruth, capítulo 2, 17, e ali fala efa. Efa é uma medida, é uma quantidade, é uma porcentagem. Homer também é uma medida, é uma quantidade, é uma porcentagem. E desde a antiguidade até os dias de hoje, e a palavra toda é boa, e antigamente era sombra, e hoje deve ser real para nós. Então nós vemos que Ruth, ela foi colher, nós sabemos que ela foi colher nos campos de Boaz,
e depois de colher, ela ainda fez o quê? Debulhou. Preste atenção, ninguém que está parado, que não trabalha, ninguém que anda uma milha e pede para andar mais uma milha, vai ser abençoado, vai ser abençoador. Pessoas que só fazem o mínimo do mínimo, só o que é pedido, o próprio Senhor disse, são servos inúteis. Ela, além de colher, ela debulhou. Era só para colher, mas ela colheu e no final do dia ela debulhou. E diz que ela tinha uma quantidade, foi quase uma efa de cevada. Efa e ômega é 2 medidas. Essas 2 medidas, elas falam sobre quantidade, porcentagem. O efa e o ômega está falando sobre primícia e dízimo. Qualquer Bíblia razoável vai ter essas palavras e qualquer comentário básico vai ter isso. Não precisa de muito para chegar nessa conclusão e ver essas palavras e ver o que elas significam. Só que quando você for ler o livro de Ruth, eu vou repetir, quando você for ler o livro de Ruth, eu vou repetir, quando você for ler o livro de Ruth, amém, e tá difícil hoje. Você precisa ler como uma parábola. Uma parábola que deve ser praticada hoje. Então, fala da história de um homem, a sua esposa e 2 filhos. Fala a história de Noemi. Noemi representa o povo de Deus. Nós sabemos que mulher representa povo, igreja. Então Noemi representa o povo de Deus, o povo judeu. Agora Ruth representa como mulher um outro povo e ela representa a igreja. Noemi, que representa o povo judeu, sai da casa de Deus e vai buscar em outros lugares. E por isso que serão praticamente totalmente destruídos. Noemi representa o povo judeu que sai da casa de Deus porque não tem pão e eles vão buscar em outros territórios, em outras religiões, no ocultismo, e por isso que serão praticamente que exterminados. Pior do que na Segunda Guerra Mundial. Agora, Ruth representa alguém que está no mundo e que teve a oportunidade de conhecer o povo de Deus. Representa nós, a igreja, que teve a oportunidade de conhecer por intermédio do judaísmo, por intermédio de Jesus Cristo, porque a salvação vem por intermédio de um judeu. E ela teve a oportunidade de conhecer. E na verdade nós sabemos que tem 2 pessoas, 2 mulheres, e fala de 2 povos, que tiveram a oportunidade de ter uma aliança, de fazer parte da família. Mas eles perderam os seus líderes. Não tiveram filhos. Só que quando ela fica sabendo que Deus está agindo, Noemi pensa em voltar, ela vai voltar. E no meio do caminho, uma volta atrás para a casa dos seus pais, para a sua tradição, para a sua religiosidade, para o seu povo. Rompe uma aliança de casamento, rompe uma aliança com Deus. E ela volta para sua casa, a órfã volta. Agora Ruth mantém a aliança do casamento, mantém a aliança com esse Deus e diz, aonde você for eu vou. O seu Deus é o meu Deus, e aonde você habitar e aonde você for sepultada, ali eu serei sepultada. Noemi fala do povo de Deus, do povo judeu. Ruth fala do povo de Deus, da igreja.
que se encontraram, fizeram uma aliança. Duas, uma voltou para a casa dos pais e Ruth continuou. Manteve a aliança. E aqui Jesus diz: olha, naquele dia estará dois em uma cama, um vai ficar e o outro vai subir. Estará dois no campo, colhendo e debulhando, um vai ficar, o outro vai subir. Tem dois povos, um vai ficar, o outro vai subir. Noemi, ela vai ensinando, ela vai instruindo, ela vai aconselhando Ruth, e Ruth vai assimilando a palavra. Sabemos que Boaz é o Redentor e ele representa Jesus Cristo. Porque não basta estar em um lugar em que Deus está agindo e que tem pão. Porque a maioria está num lugar que é casa de Deus, casa do pão, que tem pão da vida, come, mas as coisas não dão certo. Porque a questão não é estar na casa de Deus, na casa do pão. Aonde o pão está, é ter uma aliança, é ser resgatado, redimido. E Boaz é o Redentor, aí o remidor. É ele que vai assumir a dívida do erro, do pecado de Noemi, da sua casa, de Noemi e de Ruth, que faz parte da casa. Boaz representa Jesus Cristo, mas nós sabemos que Boaz, a palavra diz que Boaz tinha um outro irmão. E o outro irmão não quis pagar a dívida. O outro irmão poderia redimir, mas preferiu não redimir. E nós sabemos que Deus, ele é pai de todo espírito, e que Satanás, Lúcifer, é um espírito. Então, o outro irmão representa Satanás, que poderia ser uma bênção, um abençoador, mas preferiu se rebelar, quebrando uma aliança com o Senhor. Boaz representa Jesus Cristo, o remidor, aquele que vai pagar a dívida e que vai abençoar. Aqui nós estamos vendo um segredo de uma mulher do mundo que veio e aprendeu um segredo. Noemi ensinou um segredo para Ruth. E quando ela chega, tem a primeira colheita, ela poderia dizer: eu estou com fome, eu vou comer tudo. Mas ela colheu, ela debulhou, ela separou uma quantia, ela separou primícia, separou dízimo, e ela entregou para sua sogra Noemi. Ela honrou a sua discipuladora. E aí, a partir daí, ela começa a ser cogitada, ela pode ser galanteada. Boaz quer remir e fazer uma aliança. E desse casamento de Boaz com Ruth, vai vir a linhagem de Jesus Cristo. Vai nascer Obed-Edom. Vai nascer Obed. Quem gerou Obed? Ruth. Mas quem é a mãe? Noemi. E diz que esse filho é melhor do que 7 filhos. As palavras que as mulheres lançam sobre Noemi são lindas e são proféticas. São as mesmas palavras e são as palavras que vão se cumprir na vida de Davi. Davi tinha 7 irmãos e ele era melhor do que todos. Nasce Obed. E aí vem, diga: Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu quero ler para você, se puder abrir rápido, para nós ganharmos tempos. Ruth 4, 11. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata,
e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá. Pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Diga: Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diga: Deus é Deus de Obed, de Jessé e de Davi. Estas, pois, são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron, e assim por diante, até no último versículo que vai dizer: e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Diga um segredo. Bom, desculpa, mas você sabe que você não vai entrar nas páginas da igreja, não vai entrar no WhatsApp e não vai receber tapinha nas costas. Lá você vai receber instrução. Ah, é errado motivar, exortar, animar as pessoas? Não. Eu também faço isso, eu sei fazer isso. Mas o nosso propósito aqui é outro. O nosso propósito é você aprender. E você aprender e ensinar. É você ser transformado, é você crescer. Por isso que eu não entrego nenhuma oferta que não seja com o propósito de ser transformado. Toda oferta, ela vai gerar, diretamente ou indiretamente, uma transformação na minha vida, na minha casa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai as vossas mentes. Esse que é o propósito. Se não tiver esse propósito como primário ou secundário, é religiosidade. É só vaidade. É só eu e ego. E nós vemos que quando ela faz isso, quando ela entrega essa medida, o efa, as coisas mudam. Porque o princípio pode ser para o povo judeu, ou pode ser para a igreja do Senhor. Deus é o mesmo, Deus não muda, e é um Deus de princípio. Agora, irmão, desculpa, se você quer um lugar para ficar pregando sobre o ceguinho de Jericó, você está no lugar errado. Se você quer alimentar a sua alma, você está no lugar errado. Se você quer, e Davi venceu Golias, e Golias caiu, e Golias caiu, e Golias caiu, e o Golias não cai na nossa vida nunca. Irmão, você está no lugar errado, vai para outro lugar. Ou então peça para que Deus te alinhe com o propósito dele. Porque tem que ter mudança de mente, transformação de mente. Vai ficar ouvindo até quando que Davi derrubou o gigante com uma pedra? E os gigantes da nossa vida não caem? Por que quinta-feira Deus falou: a partir de hoje é um novo tempo de vitória, o gigante caiu? Por que o Senhor falou isso? Porque a gente está brincando de estilingue? Porque a gente está vivendo historinhas da alma infantis? Não, porque a gente entende princípios. Entende princípios. Lembra que Ruth, Obed, Jessé e Davi. Eu não estou aqui hoje para abençoar você. Eu estou aqui para abençoar os filhos dos seus filhos hoje. E Davi, ele aprendeu um princípio que foi passado de geração em geração. E agora o pai de Davi vai dar uma instrução a Davi, que vai mudar a vida de Davi, porque ele é a terceira geração. Vai mudar totalmente a vida de Davi, porque ele vai cumprir um princípio muito importante. Em 1 Samuel 17,
Versículo 17 e 18. E disse Jessé a Davi, pega o segredo aqui, irmão. Seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos uma efa. Diga uma efa. Deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Quem não aprende a honrar os mais velhos, a cumprir princípios de Deus, nunca vai vencer gigante. Não, eu honro, mas está aqui dentro, a honra está aqui dentro, não sai, não se expressa, não se manifesta. Nunca vai vencer gigante. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-os ao arraial de teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva-os ao capitão de meu, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Diga, Davi está debaixo de uma missão. Cuidar dos irmãos. É ele que vai alimentar cumprindo princípios de primícia e de dízimo. É por isso que ele venceu. Noemi e Ruth derrubaram o gigante da fome e da morte. Não foi por acaso. Não é porque voltaram para a igreja. Eu vejo um monte de gente voltando para a igreja e é pior o demônio, vem com mais 7. Sai da igreja. Depois volta com mais 7 demônios. E não é bênção para ninguém. É um demônio. Errado é o pastor que quando alguém se rebela, deixa ele entrar de novo. Como é que você deixa de novo um lobo entrar de novo? Tem que ser muito tolo. Rebelde não é tratado. Rebelde é expulso. É colocado para fora. É anatema. Como instrui a palavra. Ela venceu o gigante da fome e da morte quando ela trabalhou, colheu, debulhou e separou a medida certa. E entregou para Noemi. A partir daí, os conselhos são para uma aliança, para um casamento, remissão e aliança. E ela vence a fome e a morte, gerando filhos, descendentes. Agora nós vemos Davi. Você acha que Davi foi vencer o gigante porque era corajoso? Não, é porque ele cumpre princípios. Todos que cumprem princípios terão uma vida transformada. Todos aqueles que entregam primícias e dízimos, que fazem sacrifícios, têm uma transformação de mente. Davi não venceu Golias porque era mais inteligente, mais forte, mais sábio. Não, é porque ele sabia cumprir princípios. Ele está debaixo de uma missão. Cuidar da família. Precisamos ter uma missão. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que Davi vence. É quando somos chamados que sabemos quem vai dar certo e quem vai dar errado. É quando o Senhor diz e a gente diz, eis-me aqui. Que a gente sabe se a gente está aqui por causa da nossa família ou se a gente ainda tem raiva do nosso pai, tem ódio da nossa mãe, se a gente quer que os nossos irmãos se dêem mal. É quando o Senhor nos chama que nós vamos ser uma bênção, um abençoador, ou vamos ficar puxando o tapete do irmão, falando mal do irmão, usando as redes sociais para fazer fofoca, juntar rebeldes, com o pretexto de fazermos o bem. É aí que a gente vê o chamado. É aí que a gente vê. Ele foi lá e entregou uma medida para os irmãos e uma medida para os chefes do exército. Não tem como uma pessoa que faz isso vencer. Mas se quiser continuar contando historinha, irmão, desculpa, pega só a parte infantil da história e continua com ela. Agora, se você quer ter um ano realmente, começar um ano agradecendo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e todos saberão, aprende a viver princípios como Davi, que aprendeu com Ruth, sua mãe, Obed, Jessé, e agora Jessé está passando para Davi. Irmão, pode falar 1000 poesias bonitas sobre a sua cabeça,
derramar 10 litros de azeite sobre a sua cabeça, que você não será abençoado. Porque tudo isso é simbólico, é profético. Mas pode ser a bênção ou a maldição. Então nós temos que aprender realmente como é que nós vencemos o Efa e o Homer. Coloquei o texto nas redes sociais. Gostaria que agora vocês colocassem de pé para a gente ler um texto importante e eu quero terminar impondo as mãos sobre você. Hebreus 7. Um capítulo inteiro falando sobre sacerdócio e sobre Efa e Homer. Primícia e dízimo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Quem abençoou Abraão? Foi Deus ou foi o sacerdote de Deus? Ah, tá. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiramente e por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Jesus diz, a palavra diz, o meu reino não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dia, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Há um sacerdócio que é para sempre. O sacerdócio de judeu é só por um período. Já acabou. Sempre que vão atrás de sacerdotes judeus, ainda que sejam messiânicos, acabou. Acabou, Jesus acabou com esse sacerdócio. Encerrou a profecia sobre eles. Agora a profecia é sobre nós. E o sacerdócio é nosso. Não é por genealogia. Não. É por semelhança ao Senhor. Imagem e semelhança do Senhor. 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi, receberam sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Porquanto ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Olha aqui que o texto sagrado está dizendo. Abraão entregou o dízimo, ele não tinha filhos. Ele entregou o dízimo e foi abençoado. Ele foi com o dízimo, o sacerdote veio com pão e vinho e o abençoou. Quando Abraão entregou o dízimo, ele não tinha filhos, mas diz que até a terceira e quarta geração entregaram o dízimo e foram abençoados. Quando você é dizimista de verdade, 3, 4 gerações são abençoadas. Quando você não é, são amaldiçoados. Porque quando você decide ser, os seus filhos serão. É a representação, é a liderança ministerial representativa. 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio de Levi, de judeu, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Separe a sua oferta. Separe o seu melhor. Nós estamos num dia de memorial, num dia profético e apostólico. E eu quero abençoar você